Olá e bem-vindo ao canal, onde exploramos os relatos mais inspiradores e impactantes das Sagradas Escrituras. Hoje, vamos mergulhar em um episódio que ressoa com misericórdia e compaixão, destacando a essência transformadora do amor divino. Junte-se a nós em uma jornada até a celebração da Festa dos Tabernáculos em Jerusalém para testemunhar o intrigante encontro entre Jesus e a mulher flagrada em adultério. Prepare-se para entender como um ato de empatia desafiou as normas sociais da época, revelando a natureza essencial do caráter de Deus. Explorando o misterioso incidente da mulher apanhada em adultério, veremos que ela foi pega em flagrante, cercada por acusadores prontos para apedrejá-la. No entanto, uma demonstração inesperada de compaixão transformou toda a situação. Antes de Jesus encontrar a mulher envolvida em adultério, ele estava presente em Jerusalém durante a celebração dos tabernáculos. Este festival, com profundo significado espiritual, abrangia uma semana de festividades no outono, geralmente em setembro ou outubro, marcando o fim da colheita agrícola no Evangelho. No Evangelho de João, é mencionado que Jesus inicialmente não participou abertamente da celebração, pois os líderes religiosos procuravam os critérios para a execução eram rigorosos, exigindo múltiplas testemunhas com depoimentos consistentes. Na realidade, poucos eram executados por esse crime devido à sua natureza privada. Enquanto os acusadores se preparavam para apedrejar a mulher, desafiaram Jesus, buscando seu julgamento. Os líderes apresentaram a mulher, coberta de vergonha e humilhação, a Jesus, citando a lei de Moisés que exigia o apedrejamento para tais mulheres. No entanto, eles tinham uma agenda oculta, esperando que Jesus ordenasse sua libertação. Parecia que Jesus estava preso entre manter a lei de Moisés, demonstrando severidade, e evitar conflito com as autoridades romanas, que negavam o direito de executar alguém por crimes religiosos. Deuteronômio 22:22 especifica a pena de morte para ambas as partes envolvidas em adultério. A lei tinha um papel crucial em manter a estabilidade e prevenir a desordem na sociedade. Citavam a lei de Moisés em busca de justiça, mas falhavam em compreender seu significado mais profundo. Alguns acreditam que Jesus seguiu o procedimento do tribunal romano de escrever a sentença antes de pronunciá-la. A palavra grega usada, catagrafia, sugere registrar testemunhos contra alguém. Se isso for preciso, Jesus pode ter relacionado o que escreveu aos pecados dos acusadores. No entanto, a Bíblia não revela definitivamente o conteúdo do que Jesus escreveu. Enquanto Jesus se abaixava para escrever, parecia agir como se as acusações não tivessem chegado aos seus ouvidos, possivelmente escolhendo ignorá-las em desaprovação ao ato injusto. Ele pode ter desviado a atenção para proteger a mulher. Mais tarde, ele se levantou e pronunciou palavras memoráveis: "Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra." Jesus não estava julgando a mulher, mas sim os acusadores. Ele não proibiu o castigo, mas incentivou a aplicação justa e íntegra da justiça. Jesus confrontou a questão recorrente de condenar as fraquezas dos outros enquanto se negligencia as próprias falhas. Esse tema é ecoado no relato bíblico do rei Davi, quando confrontado pelo profeta Natã sobre a análise dos erros alheios. A consciência dos próprios defeitos é essencial para reconhecer os pecados dos outros. Quando Jesus se abaixou novamente para escrever, ele tentou aliviar a tensão da situação e desviar a atenção, provavelmente em defesa da dignidade e segurança da mulher. Embora a vergonha possa ser construtiva, a Bíblia apresenta exemplos de pessoas tocadas pela misericórdia inabalável de Deus, transformando indivíduos rejeitados e pecadores em seguidores fervorosos de Cristo. Ao perdoar o erro da mulher, Jesus não apenas a poupou do castigo, mas lhe ofereceu um novo começo. Sua vida, antes cheia de dificuldades, foi transformada e renovada. Independentemente das transgressões, qualquer um que errou pode imaginar um futuro mais positivo, semelhante a um vaso quebrado elevado a uma beleza superior através da redenção. A justiça é crucial, mas a misericórdia é transformadora. A história da mulher adúltera em João 8:3-12 revela profundamente o caráter de Deus, desafiando as normas sociais. Quando os acusadores se foram, deixando a mulher sozinha com Jesus, o único verdadeiramente qualificado para atirar uma pedra, ele escolheu não fazê-lo. Ao longo da Bíblia, é evidente que a misericórdia divina não se trata apenas de oportunidades. Cristo veio não para condenar, mas para salvar e transformar vidas com infinita misericórdia.
No capítulo 8 do livro de João, está escrito que Jesus estava no templo, onde as pessoas se reuniam para aprender com ele. Naquele momento, os mestres da lei e os fariseus apareceram de surpresa com uma mulher pega em adultério. Ela foi forçada a ficar de pé na frente de todos, enquanto o homem com quem estava não parece ter sido arrastado para a humilhação como ela foi. O ponto é que os homens queriam apedrejá-la e aproveitaram a oportunidade para testar Jesus, usando como argumento a decisão de apedrejamento que fazia parte da lei de Moisés. Quando questionado sobre isso, Jesus se inclinou e começou a escrever no chão. O que isso significava para as pessoas naquela época? Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra. Em primeiro lugar, aqueles homens queriam armar uma armadilha para Jesus. Casos de adultério eram julgados nos tribunais, mas os escribas levaram o caso a ele. Se Jesus concordasse com o apedrejamento, seria acusado pelo governo romano, que tinha o monopólio da execução judicial. Naquela época, nenhuma corte judaica tinha autoridade para sentenciar alguém à morte. Somente o governo romano tinha esse poder. Se Jesus liberasse a mulher, seria acusado de transgredir a lei de Moisés, o que o desqualificaria como mestre entre os judeus. Podemos concluir que o amor e o zelo pela palavra de Deus desses homens não eram tão genuínos quanto afirmavam. Eles competiam entre si para ver quem era mais conhecedor da lei, o que demonstrava que o amor próprio era maior do que o amor a Deus. Quando Jesus disse, "Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra", ele estava ensinando sobre a misericórdia. Ao olharmos para nós mesmos, percebemos que também somos pecadores e não devemos julgar os outros, independentemente da categoria do pecado. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando julgas a lei, não a estás cumprindo, mas te colocas como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu para julgar o próximo? Tiago 4:11-12. Vale lembrar que o fato de Jesus perdoar o pecado daquela mulher não implica injustiça, já que ele próprio morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Por que Jesus escreveu no chão? Alguns teólogos especulam que ele escreveu na areia ou no pó para dar tempo aos acusadores para refletirem, enquanto outros relacionam a ação de Jesus ao cumprimento do que está escrito em Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Os que se afastarem de ti terão seus nomes escritos no pó. Escrito na poeira. Porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Para o pastor Lamartine Pozzella, Jesus nunca fez nada aleatoriamente. Ele sempre cumpriu as Escrituras. A profecia em Jeremias 17:13 aponta para a destruição daqueles que abandonaram Jesus, descrito no texto como a fonte de água viva, e aqueles judeus estavam, de fato, rejeitando o Messias. Ter seu nome escrito na poeira significa estar destinado à morte, como mostra o texto de Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. A Bíblia também diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3:19. Isso é o oposto de ter o nome escrito no céu, como especificado em Lucas 10:20, no livro da vida do Cordeiro, conforme declarado em Apocalipse 21:27, ou mesmo no livro da vida, mencionado em Apocalipse 3:5. Jesus estava mostrando aos homens que eles haviam se afastado de Deus e que estavam longe da verdadeira lei, que deveria ser usada para fazer justiça, e não o contrário. Eles agiam como homens terrenos e não espirituais. Ao concluir nossa exploração desta história bíblica, somos lembrados de que sua mensagem transcendente vai além das antigas páginas da Bíblia. A mulher adúltera encontrou não apenas perdão, mas também uma chance de reiniciar sua jornada, transformando suas falhas em crescimento. Através do simples ato de escrever na areia, Jesus nos convida a uma profunda introspecção sobre nossa humanidade e a importância da misericórdia.
Esta narrativa nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, confrontar nosso julgamento e buscar a transformação que o amor divino pode trazer. Espero que tenha apreciado esta exploração do coração dessa história bíblica e convido você a nos acompanhar novamente